Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, por esse encontro tão maravilhoso. Suas leituras com Ezequiel e com Mateus estão nos fazendo aprofundar e crescer na fé. Que a nossa aliança contigo, Senhor, seja eterna. É esse o seu desejo e eu peço a Ti, Senhor, que também seja o nosso desejo. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que a gente vai fazer a leitura orante dessa quinta-feira, dia 20 de agosto. E as leituras que a igreja nos traz hoje, a primeira leitura está em Ezequiel, continuamos, esse tempo todo com Ezequiel e a gente tem aprendido demais. Capítulo 36, versículos do 23 ao 28, o Salmo é o 50 a 51. A resposta do Salmo é: eu hei de derramar sobre vós uma água pura e de vossas imundícies serei purificados. Vai falar sobre purificação. E o Evangelho está em Mateus 22, do 1 ao 14. E o Espírito Santo nos adverte: esteja pronto para o casamento. Esteja pronto para o casamento. E com a reflexão das leituras, vocês vão entender que este casamento a que o Espírito Santo se refere nos entendimentos das leituras de hoje não é do casamento matrimônio, esse das nossas alianças, é o primeiro casamento. O primeiro esposo, a primeira esposa, as primeiras núpcias, a primeira aliança. Então, na primeira leitura, lá com Ezequiel, estamos naquele tempo em que Ezequiel fala, a gente viu esses tempos todos, como Ezequiel está falando para o povo, declarando todas as ofensas que o povo tem feito a Deus. O povo que é de Deus ofendendo a Deus e não se importando com isso, um esfriamento do coração, E todas essas ofensas cometidas contra o povo ao seu Deus é a infidelidade. Hoje, nosso contexto é diferente, mas será que o tema é novo para nós? Nós conseguimos identificar, é possível a gente identificar na nossa vida infidelidades, ofensas a Deus, talvez numa brincadeira, numa descontração com pessoas que não se importam tanto com essa fidelidade. E depois de tudo isso, de Ezequiel deixar claro para aquele povo as ofensas proferidas contra Deus e o esfriamento dos corações, Deus então vai trazer seu perdão. E é muito maravilhoso porque nenhum problema fica sem solução para Deus. Nenhuma decisão nossa que nos afaste de Deus, nenhuma delas fica longe do perdão dele. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui um dia achamos que o pecado que a gente cometia foi tão grande que não tinha perdão. Como Judas um dia acreditou. Ele acreditou que o pecado dele não tinha perdão. Pedro acreditou que mesmo tendo negado o arrependimento que ele sentiu, que ele teve, e a decisão dele de procurar Jesus de novo, mostra que o amor de Deus é muito maior do que as faltas que a gente acabou cometendo contra ele. É melhor que, ao invés de eu ferir Jesus com mais espinhos na sua coroa, que eu possa curar esses espinhos com as virtudes que ele já me ensinou. Então Deus proclama seu perdão ao seu povo. E ele vai dizer, aí atenção, porque ele perdoa, mas ele nos implica numa mudança de vida. Não há perdão sem arrependimento, não há perdão sem transformação. Então essa mudança de vida
é o que Deus vai falar para eles. Não é por vós que eu faço isso, mas por honra ao meu santo nome. Deus fala, não é porque você merece que eu vou te perdoar, mas é por causa do meu coração que te ama, para honrar este amor que eu tenho por você. Deus está falando para você. Não é por você, mas é pela misericórdia que Deus nos perdoa, porque se fosse por nós, a gente estaria perdido. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente não estaria boa a situação para nós, não. Porque, infelizmente, somos cabeça dura. Não somos muito diferentes do povo que a gente escuta aqui no Antigo Testamento. Vamos parar para pensar? Em tempos de redes sociais, né? Quanto linchamento digital a gente vê todos os dias. Linchamentos que terminam em cancelamentos. E muitas vezes a palavra de Deus, ela também é tratada dessa maneira. E aí ele vai então dizer que para honrar o santo nome, né, que aquele povo profanou entre os pagãos, e aí você pensa, se você é um filho de Deus e você está num outro ambiente da sua vida, do seu trabalho, da sua família, entre amigos, se você é um homem e uma mulher de Deus e nesses lugares você se comporta como alguém que não respeita o santo nome de Deus, qual é a mensagem que você vai estar passando com sua vida sobre a fé? Eita! É isso que ele fala aqui. Vocês profanaram o meu nome entre os pagãos. Então, ao invés de você ser o evangelho para o outro e tocar a vida do outro, é o outro que está te mudando. Ai, meu Deus! Deus, então, ele nos perdoa, não porque merecemos, mas porque ele deseja que nós possamos testemunhar com humildade que é a ele toda glória e louvor, que é em seu santo nome que ele nos perdoa e assim podermos mudarmos nossa vida, virarmos radicalmente nossa vida. Sob o olhar de todos, Deus manifesta sua santidade e seu poder. E seu poder. Ele fez isso quando ele libertou o povo do Egito. Ele fez o coração do faraó endurecer. Já falamos aqui também sobre isso. Para que ele demonstre o seu poder e o seu amor ao povo que ele estava libertando. Uau! E aí, gente, vem a parte que Deus fala sobre o perdão. Eu preciso ler porque é muito maravilhoso. Ele fala assim: eu vos tirarei do meio das nações e vos unirei de todos os lugares. Eu vos conduzirei ao vosso solo. Então, Deus vai tirar o seu povo do lugar de pecado que ele está e vai nos unir na unidade. Já percebeu que nós estamos falando da igreja? Já percebeu que nós, então, Deus está nos propondo um matrimônio, uma aliança? Deus está nos propondo sermos igreja, esposa, e Ele é o esposo. Essa analogia da aliança, o esposo com a esposa, está claro aqui nessa leitura. Então eu vou te tirar você do meio de todo e vou te reunir num lugar e vou te conduzir ao solo que é seu. Que lindo! Derramarei sobre vós águas puras. Olha a bênção do batismo, que vos purificarão de todas as suas imundícies e de todas as suas abominações. Jesus foi batizado não porque ele precisava, mas porque Deus queria nos mostrar, através de Jesus, humano,
que são as águas batismais que nos purificam. Meu Deus, isso é muito lindo. Eu vos darei um coração novo. Aí pronto. Aí agora já apertou. Darei a vós um coração novo e em vós porei espírito novo. Quando Deus nos chama para aliança, Ele muda nosso coração. Ele não só muda nosso coração, mas como Ele dá uma carga do seu próprio espírito nesse coração. Porque nossa boca precisa transbordar o que esse coração está cheio, e ele vai estar cheio do Espírito de Deus. Um coração novo. Tirarei do vosso peito esse coração de pedra. Meu irmão, minha irmã, peça a Deus para tirar o coração de pedra que hoje está no coração seu, mas de alguém que você tem clamado pela conversão. Um coração de pedra. E não é uma pedra qualquer, é uma pedra que são cascas de ferida. São feridas da vida que calejaram esse coração. E vos darei um coração de carne. Gente, quando eu li sobre isso, né, te darei um coração de carne, eu pensei em Jesus encarnado. O coração de carne é o coração de Jesus, é esse coração puro que Ele mandou no meio de nós para que a gente se assemelhe a Ele. E Ele vai dizer: dentro de vós colocarei meu espírito. Olha, que coisa mais linda. Fazendo com que obedeceis as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. A conversão, né? Obedecerei. Então, a conversão é de um coração duro e arrogante para um coração manso e humilde, como do próprio filho dele. Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais. Sereis meu povo e serei vosso Deus. Qual é essa terra que vamos habitar? É o reino do céu. É a vida eterna prometida. Meu Deus, isso é muito lindo. Deus nos segura, nos separa do pecado. Ele nos faz novas criaturas. Nos faz unidade, é isso que a leitura está falando. Nos conduz ao seu coração, lava nossos pecados, nos perdoa, nos purifica, nos converte, nos faz novas e perfeitas criaturas como imagem e semelhança dele. Um coração novo, um espírito novo. Tira nosso coração de pedra, o orgulho de si mesmo, a vanglória, né? Ele tira esse coração e nos dá um coração de carne, como o de Jesus foi um dia. Esse coração glorioso que se fez carne por nós, colocará em nós seu espírito. Gente, isso é tão lindo. É a bênção da aliança, nos fazendo mansos e humildes, obedientes a Ele. Será novamente o esposo e a esposa. Deus, na sua grandeza de santidade, Ele deseja que a esposa, a igreja, seu povo, nós, sejamos dignos dessa aliança. Ai, gente, isso é muito lindo, meu Deus. E aí, claro, né? A resposta do Evangelho: eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies serei purificados. E o Evangelho, ele vai falar então da parábola das bodas. O que isso tem a ver com a aliança? Tudo. Por isso o Espírito Santo nos tocou cedo. Esteja pronto para o casamento. Na parábola das bodas, o reino dos céus. Jesus está dizendo, né? O reino dos céus é igual a um rei que prepara o casamento para o seu filho. O casamento. Esposo, esposa. União. Tem tudo a ver com o que Ezequiel nos contou aqui. Tudo a ver. Os convidados, aqueles que foram convidados, eles não foram. Não foram. E aí,
O rei falou com os servos: o banquete está pronto. Deus preparou o céu para nós. Ele tinha preparado primeiro para o seu povo. E esse povo que tanto ofendeu a Deus não aceitou o convite, não aceitou o pedido de casamento. Mas Deus falou, Jesus está nos contando, o banquete está pronto, a vida eterna está pronta. Mandou os servos de novo, aqueles que vêm evangelizar, né? E convidou outros. E esses também não foram fazer outras coisas. E quantas vezes a gente sai e vai fazer outras coisas? Meu Deus, como o Senhor fica nos corrigindo o tempo todo. Cada um vai ter sua experiência. Eu tenho aqui minha experiência de tempos perdidos. Meu Deus, nos corrige. E esses também não foram. E Deus se enfureceu. Aqui ele vai falar, o rei se enfureceu. No Antigo Testamento a gente tem relatos, né, em que Deus se enfureceu. Sodoma e Gomorra, com tanta ofensa, tanta perdição, né? E aí então ele mandou os servos chamarem todos, porque a festa estava pronta. A festa estava pronta. A vida eterna, ela é real na nossa vida. E nessa festa que já estava pronta, Deus manda eles chamarem todos. Mas a palavra fala bons e maus. E eu me lembrei do joio do trigo. O joio é uma palha que não tem semente quando você esfrega. De aparência muito, muito semelhante com o trigo. Que quando você esfrega, não é só palha, tem uma semente lá dentro. E ela brota. O joio não tem nada dentro. Não há o que brotar. É algo que não dá fruto. Lembra que a gente falou da figueira essa semana? Cheia de folhas sem fruto, é o joio. Esse será separado. Que aqui então vai nos dizer bons e maus. Então todos foram. E aí teve um que não veio pronto para um casamento. Porque eu não posso aceitar este pedido de casamento sem me preparar. Esse convite para a festa eu não posso aceitar sem me preparar. E aí, então, na parábola conta que um não estava pronto. E aí ele fala, mas como que você... E o rei fala, como que você vem assim, sem estar pronto? Gente, somos nós, quando não reconhecemos que Deus não é o centro da nossa vida. A gente não está pronto para se unir a Ele. Peçamos muito a Deus nesse dia, que Ele nos prepare para essa aliança que Ele nos convida. E aí, tá lá na leitura, vai lá ler. E aí então, esse que não estava pronto foi expulso, tirado e jogado para as trevas. E Jesus completa, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos aqui na parábola, todos foram chamados, todos, a palavra fala, chame todos. E eles vão, mas muitas vezes vamos, não estamos prontos e não queremos nos preparar. O que hoje, e aí fica uma pergunta, o que hoje é necessário para que eu esteja pronta para este casamento? Somos igreja, somos esposa de Cristo. Somos esposa, Deus está nos dizendo. O meu povo é minha esposa. Este é o casamento, esta é a aliança. É isso que Deus quer de nós. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Deus quer todos. Ele deseja todos. Mas nós precisamos de atos de fé que nos levem para perto dele. Meu Deus, é correção todo dia. É correção todo dia. Se prepare para o casamento, porque a gente também não sabe quando que o esposo vem nos buscar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.